Tertúlia. Boa tarde a todos. Hoje é domingo, dia 20 de março de 2016. Esse é o verbete de 3.698. Ele tem 6 páginas, 49 logias e 12 máximos. O tema de hoje é Crescendo Preconceito, Conceito Fundamentado, e é da intraconscienciologia. A nossa verbetógrafa é a Carla Tomasi, que é graduada em Comunicação Social, é do Rio Grande do Sul, voluntária desde 2008, docente em Conscienciologia desde 2009 e tenepsista desde 2011. O Crescendo Preconceito, Conceito Fundamentado é o processo gradativo de a consciência lúcida, intra ou extrafísica, migrar da manifestação com base em preconcepções tendenciosas sobre algo ou alguém, para a autoexpressão com aprofundamento das informações, alicerçada em fatos e parafatos, objetivando alavancar a dinâmica evolutiva pessoal, as inter-relações sadias e a autodisponibilidade interassistencial multidimensional. Na pensenologia, o holopensene pessoal da refutação, que é a chave desse verbete, o holopensene do aprofundamento das ideias, a pensenidade reflexiva, a ênfase no pen do pensene, o aumento progressivo da despreconceituação, a quebra gradativa dos autocondicionamentos ideativos, o preconceito literal, a necessidade inerente da consciência em identificar, descrever e classificar os diferentes elementos e aspectos da realidade, o pré-julgamento como sendo capacidade normal da mente humana, a eliminação do comodismo de saber menos, e por aí vai. E ela termina com a recuperação de cons do curso intermissivo. Na parafatologia, a autovivência do estado vibracional profilático, as diferentes facetas do prisma da realidade extrafísica, a saída da Robex e da baratrosfera, a cosmovisão ampliando a paracognição. Na argumentologia, a gente chama atenção aqui para a taxologia e a caracterologia, que ela fala um pouco, desse crescendo propriamente dito sobre várias facetas. E na acabativa, nós temos abertismo consciencial, apriorismose, autocientificidade e sedução da simplificação. O crescendo preconceito, conceito fundamentado, predispõe a consim a expansão do paracérebro, amplia a paracognição e cria ambiente propício para neoverpons e recins mais profundas. As interpretações errôneas, advindas das percepções imaginárias, ainda dominam você? Com qual frequência manifesta-se de modo fundamentado em fatos e parafatos? Na filmografia específica nós temos 2 itens e na bibliografia específica nós temos 6 itens. Na análise aqui, da mega análise da equipe, eles colocaram aqui, esforço, recim, coragem, coerência, abertismo, cognição, despojamento, refutação, evoluciofilia, eliminação, autopesquisa, homeostase, ponderação, cosmovisão, autoavaliação, autodidatismo, assistencialidade, intraconscienciologia e preconceitologia. E, por último, psicologia. Então, Carla, vamos começar aí o nosso debate e a gente quer saber por que você escolheu esse tema aqui para escrever o verbete.
Então, boa tarde a todos. Eu escolhi esse verbete porque é um assunto, o tema do preconceito em si é um assunto que me chama a atenção há bastante tempo, né? E mais recentemente, na minha pós-graduação, eu fiz uma pós-graduação em dinâmica dos grupos. E eu fiz o trabalho de conclusão junto com mais duas colegas, que eu acho que elas não estão aí, que foi a Áurea e a Mariana. E nós fizemos justamente sobre a incidência do preconceito na dinâmica dos grupos, como isso afeta. A percepção do outro. Isso. E o prejuízo que ocorre em decorrência do preconceito para o grupo como um todo, independente de quem sofre ou de quem é o agente, né? Então, a gente fez esse trabalho. Então, a partir dali que eu comecei a aprofundar um pouco mais, que fazem mais ou menos 2 anos, né? 1 ano e meio, quase 2 anos, que eu comecei a aprofundar o tema. Então, eu fiz o trabalho de conclusão e aí eu dei sequência no estudo para ampliando com o paradigma consciencial, né? Então, a base foi essa, era um assunto que eu já tinha interesse e um assunto que eu fui aprofundando. E aí, conforme eu fui aprofundando na pós-graduação, eu vi o quanto eu era limitada em relação ao assunto, né? E aí eu consegui ir vendo e ampliando e começou a me interessar ainda mais o assunto. Até que a sua área, que no caso é a nossa área, também mexe muito com isso, né? Sim. Porque a comunicação, se ela for um pouco assim, enviesada, ela gera muito preconceito, né? A maneira de você abordar uma temática, ela pode ser preconceituosa e ela, vamos dizer assim, ela dissemina o preconceito se a gente não tomar cuidado, né? Sim, pela amplitude que ela tem. Pela amplitude que ela tem. Muito bem, então vamos começar aqui com as perguntas. Na ortopensatologia, página 22. Favor comentar o item 1, abertismo, e o item 2, a priorota. Então, seria bom você ler, né, um pouquinho, eu vou ler. essas duas pensatas. Isso. Então, o abertismo é somente a consciência aberta às neoexperiências cosmoéticas consegue manter o corpo fechado aos assédios interconscienciais. Essa ortopensata ela é interessante porque se a pessoa ela já tem as preconcepções dela, é difícil ela conseguir, né, ter, digamos assim, não ter assédio em relação a determinadas coisas, porque querendo ou não ela está contrapensenizando em relação a alguma coisa, né? Então se ela mantém a cognição dela fechada em determinada coisa, a probabilidade é que ela sofra decorrências em relação a essa limitação mesmo dela, né? E a segunda? A priorota, né? A pessoa priorota demonstra incontestavelmente o fato. Sair da ignorância é muito mais difícil do que entrar na sabedoria. É que o priorota, ele sofre do apriorismo, né? Ele não vê os fatos, ele não tem cautela e ele já rebate. Então, ele já mostra que ele não teve paciência suficiente para buscar informação, para coletar informação, para se posicionar mediante alguma coisa, né? Bom, difícil alguém que não tem algum nível de apriorismo, né? Não, é isso. Eu acho que esse crescendo, por isso que é um crescendo, né? Eu acho que todo mundo no intrafísico e no extrafísico também, no momento evolutivo, a gente sofre disso, em mais grau e menos grau. Então, isso... O importante é combater, né? Exatamente. Fatologia, página 22, segunda linha. Como podemos conceituar o preconceito literal? Temos uma visão deturpada a respeito do que é o preconceito? Eu coloquei aqui o preconceito literal porque eu tinha, antes de começar a estudar sobre o assunto, eu tinha o preconceito, que preconceito é só o processo discriminatório que a gente tem hoje, que é amplamente difundido, né? E o preconceito, não, é uma preconcepção. E o preconceito em si, ele é uma faculdade natural e inerente do ser humano, né? Justamente porque até eu coloco depois em relação à teoria da Gestalt, né? Que a gente, o tempo todo, o nosso cérebro ele não fica no vácuo, ele vai o tempo todo querendo fechar as coisas, né? Ele não fica sem... A dúvida não é boa. É eterna, né? Isso. Então, a tendência do nosso cérebro é ele sempre ir fechando as informações para a gente ter, digamos, uma resposta para a reação.
Então a gente precisa agir, a gente, né, fato, a gente precisa agir o tempo todo e a gente precisa teoricamente raciocinar. E a tendência do nosso cérebro é ele fechando essas informações. Então a pré-concepção literal, o preconceito que vem de pré-concepção, ela é, digamos assim, é um fato, não adianta a gente, né? Agora a discriminação é outro fator que até é escrito por vários autores. O principal dele é o que fala sobre essa questão do preconceito e suas escalas, digamos, é o Gordon Allport, que eu até falo depois a escala de Allport, né? Que aí ele vai explicando as escalas, como que começa o processo do preconceito e que a discriminação é o terceiro passo. Né? E a gente hoje, socialmente, a gente fala em preconceito, tudo é preconceito, na verdade, né? Tudo é preconceito e tudo é discriminação. E não é bem assim. Preconceito é uma coisa, discriminação é outra, né? Agora, tem essa tendência agora de estudos dos esquemas mentais, né? Não sei se vocês já viram, que é da área da psicologia cognitiva. Então, eles falam exatamente o que você comentou, que você precisa reagir no sentido de sobrevivência. Isso. Então, o cérebro, ele fecha um padrão, seja ele qual for, certo ou errado, mas de uma maneira bem rápida, para você poder se defender, né? E foi assim na evolução do homem. Aí a gente vai criando o que eles chamam de esquemas mentais. Isso. Que não deixa de ser uma pré-concepção, né? Claro, porque a gente já vem um estímulo, a gente não reflete sobre aquele estímulo, a gente já reage de uma maneira condicionada que a gente aprendeu. E hoje em dia, né, com aceleração, com tudo que tudo é para ontem, né? Todo o processo de ansiedade que a sociedade vive, a tendência é que a gente reproduza esses esquemas, feche as informações muito mais rápido e reaja muito mais velozmente que antigamente, né? Pensenologia, página 22, primeira linha. Qual a relação do holopensene pessoal da refutação com o tema do verbete? A questão do holopensene pessoal da refutação é você mesmo pensar contra o que você realmente já pensa comumente, né? Você mesmo refutar suas ideias. Pô, será que é isso mesmo? Será que não tem outra forma? Será que não tem outra possibilidade? É você ir ampliando mesmo os seus conceitos, na verdade, né? A gente tem conceitos, querendo ou não, a gente tem conceitos o tempo todo de tudo, né? E a gente fazer esse exercício, assim, com mais frequência, criar esse holopensene de contrapor certas coisas. Essa refutação, né, Carla, quem sabe o maior obstáculo seja a paixão, né? Se a pessoa se apaixonou por uma ideia, e aí para refutar ela mesma, né? Fica difícil, porque entra a emoção, né? É uma coisa interessante para a gente estudar as nossas reações. Fatologia, página 22, nona linha. Tá dando para escutar, gente? Tá, né? Poderia aprofundar a alteração hormonal do ginossoma, ampliando a reatividade? Então, eu coloquei isso porque muitas vezes as mulheres, em determinado período do mês, né, em função hormonal ou da vida, a tendência delas é não ouvir muito ou não coletar muita informação e agir de forma reativa, em função mesmo do processo biológico. Mas aí cabe refletir, né? Até que ponto é só o processo biológico, porque ele, querendo ou não, ele interfere, né? Essa questão hormonal interfere muito, né? As mulheres aqui, eu acho que podem falar, né? E isso é um aspecto para a gente levar em consideração, que eu acho que para a autopesquisa da mulher, eu acho que isso é bem relevante, porque se ela já tem a tendência a agir com base mais em preconcepções, vai ter períodos ou vai ter etapas da vida dela que ela vai ser potencializado isso, é para ela ficar atenta, né? André? Bom, então, Carla, parabéns pelo verbete. Tá ligado, gente? Tá escutando? Acho que não tá. É que demora um pouquinho. Alô? Está tudo. Agora sim. Então, Carla, parabéns pelo verbete. Obrigada. Aqui eu teria 3 questõezinhas. A primeira
Na fatologia, na terceira linha de baixo para cima, você fala sobre o afastamento da sedução da simplificação. Só que tem uma lei, da lei de Ockham, ou princípio de Ockham, que ele fala justamente sobre isso. Ele fala de, se eu tenho duas teorias, eu vou escolher sempre a mais simples. Então, eu gostaria que você aprofundasse nesse ponto. Eu coloquei aqui do afastamento da sedução da simplificação, porque a tendência mesmo, como eu já havia dito, do nosso cérebro, é ele fechar a informação rapidamente, e é uma forma mais simples de você se manifestar. Você tem um mínimo de informação, você já tem uma manifestação com base naquela pouca informação. E isso digamos assim, é fácil, é cômodo, é uma sedução de você sempre reagir dessa forma. Isso é um aspecto, né? Outro aspecto também que complementa essa questão que eu coloquei da sedução da simplificação, foi com base num autor que ele fala sobre o pensamento complexo, o Edgar Morin, que é um filósofo francês. E ele fala justamente isso também. Ele fala que a tendência mesmo do ser humano é ele fechar nessa questão da simplificação. Certo. Só que a gente tem muito mais, as possibilidades são muito mais complexas, né, de avaliação do que a nossa própria forma de avaliar, porque é muito limitada, se for avaliar. É limitada a nossa cognição, é limitada aos fatos que a gente dispõe, a nossa possibilidade de acesso a determinada informação. Então, é mais nesse sentido, que a tendência mesmo é... Certo, porque eu só, assim, estou refletindo, né, sobre o que você está trazendo. A gente vê que, às vezes, essa primeira informação pode ser parapsíquica, né, muitas vezes. Você recebeu ali um impacto, né, energético, um acoplamento e tal, e aí já veio aquela informação que colaborou até mesmo dentro desse processo cerebral, de repente, ou paracerebral, né? Então, justamente, como contrapor a isso, percebe? Que sim, claro. Não parece ser um negócio... você tem que, às vezes, ir contra uma natureza, talvez, uma rotina, até parapsíquica, uma reeducação parapsíquica para saber usar a favor isso que você está trazendo, né? Claro, claro. Eu até coloquei isso, acho que foi na paradoxologia, que eu coloquei o paradoxo do parapsiquismo impressivo parecer pré-concepção. Ok. Né? Então, é justamente isso. É um desafio para a gente isso, né? Porque é um paradoxo, porque às vezes... E aí, eu vejo que, pelo menos nos casos que eu consegui mapear para mim, eu vejo pelo resultado. Eu consigo sentir segurança pelo resultado. Por exemplo, vou te dar um exemplo assim em relação a isso que você falou. Às vezes você vê uma pessoa e você vê determinada coisa na sua cabeça em relação a ela. E aí, primeira coisa, você diz, não, isso aí eu tô sendo preconceituosa, não estou com muita informação e é o que eu tenho meio que já de esquema na minha cabeça. Só que aí você vai vendo os fatos e você vê que não era realmente uma percepção genuína, porque determinada coisa realmente já aconteceu com ela, que foi uma percepção que você teve parapsíquica. Okay. Só que aí é um paradoxo mesmo, né? Porque você tem, teoricamente era o mais simples, mas do ponto de vista de meio foi o mais complexo, porque foi pelo parapsiquismo, né? Sim. Agora, é bom a gente lembrar que essa sedução da simplificação é um verbete do professor Valls, né? E ele define assim, que a sedução da simplificação é o ato e efeito da pessoa ansiosa interromper o andamento correto do empreendimento ou pesquisa, anunciando antes da hora justa as conclusões das investigações ou dos achados técnicos, pretextando redução de algum fator básico, por exemplo, espaço, tempo, economia, trabalho pessoal. Então, quem sabe um viés próximo, mas não exatamente aquele, né, de simplificação. Sim. Ok. Muito bom. Então, posso passar para a segunda pergunta? Pode, claro. Olha, uma coisa que eu percebi que tem diversos momentos que você cita o processo monárquico, assim como a mitologia, né, do sangue azul, e aqui na própria fatologia que você fala, a última linha, a erradicação do orgulho monárquico. Eu queria que você explorasse um pouco sobre isso nesse contexto, desse contexto crescendo, né?
Ah, sim. Em relação ao próprio preconceito mesmo, né? Aí eu já coloquei em relação ao preconceito do ponto de vista da discriminação, que era um contexto que tinha muito, né? Esse meio da monarquia, ela era muito discriminatória. Só o sistema em si ele já era discriminatório. Então, assim, nesse contexto, mais pelo processo da discriminação. Ok. É mais uma relação direta. Assim, agora aí vem a pergunta, né? Eu acho que você deu a entender que é um esquema deles. Claro, é um modus operandi. É um modus operandi de funcionar, sim, e ver o mundo. Claro, claro. Que é um apriorismo, vamos dizer assim, generalizado. Somos nós e eles. Né? Isso. É uma coisa assim desse separatismo social, né? Isso. E o terceiro... Nós temos mais valor porque nós temos mais poder, o resto sangue não azul, tem valor porque não tem poder. Né? Entendi. Agora, um terceiro ponto que eu gostaria que você explorasse é na fatologia mesmo, na página 23, na quinta linha. O fato de as duas faces da verdade interpretada ainda não ser a realidade. Então, eu gostaria que você aprofundasse um pouco sobre... Olha, era a minha próxima pergunta. Tá bom. Então, eu coloquei isso porque, assim... querendo ou não, vou dar um exemplo assim numa inter-relação, né? Você tem os seus pontos, a outra pessoa tem os pontos dela. Mas, ainda, voltando com aquele aspecto da limitação, a gente tem uma limitação de informação, de cognição e parapsíquica também, né? Quando eu falo de informação, não é só os fatos intrafísicos, mas os fatos extrafísicos também, né? Então, é nesse sentido que eu coloquei, porque é a realidade como um todo, né? Então, querendo ou não, você tem um gap aí do que foi, por exemplo, você fala aqui, se a gente está aqui no tertuliário, você vai narrar esse fato de nós estarmos aqui de uma maneira, eu vou narrar de outra maneira. Mas, ao mesmo tempo, as nossas, digamos assim, verdades, não é o que está realmente acontecendo nesse momento. Porque você não está vendo o que está ali atrás de você, eu não estou vendo o que está aqui atrás de mim. Entende? É nesse sentido. Mais amplo. Se todo mundo entendesse isso, muita briga ia diminuir, né? Não é? Então, o mundo seria melhor, não seria? Porque aí você não precisa ficar defendendo e nem tentando convencer ninguém. Muito bem. Você falou um pouquinho, mas tem uma pergunta aqui para aprofundar, Carla. Na Fatologia, página 22, sexta linha, o que é a escala de Allport? Então, a escala de Allport, né? Então, o nome veio em função do pesquisador, que é o Gordon Allport, que ele pesquisou em relação ao preconceito. Ele escreveu um livro, The Nature of Prejudice, em 1950, e lá ele fez um estudo aprofundado em relação ao preconceito. E ele colocou a escala, digamos assim, como que a manifestação do preconceito ocorre. Então, primeiramente, ele trata da antilocução. Então, ele coloca que as pessoas elas não conversam umas com as outras em relação ao processo social, né? Um dos primeiros, da primeira etapa. Depois, tem o processo da esquiva. Então, um indivíduo ele se esquiva do outro, né? Para não ter o contato próximo. Depois, ele discrimina, ou seja, ele realmente gera prejuízos para o outro em relação, em função, porque simplesmente ele acha que a pessoa é menor, ou enfim, aí ele tem N razões, né? Depois, a evolução, né, da discriminação, em geral, ocorre o ataque físico, né? Então, ocorre algum tipo de ataque físico. E a quinta etapa é o extermínio, né? Então, como a gente teve, por exemplo, o Holocausto, tem vários... Posso falar a sexta e a sétima? Vai lá. A sexta é a baratrosfera e a sétima é a transmigração. Faltou na escala dele. Sim. Não é? Não, a gente está rindo, mas é verdade. Mas é isso aí mesmo. Então, essa é a escala que ele criou para mostrar essas gradações, né? Bom. Alguma pergunta aqui? Tudo bem? Para a fatologia, penúltima linha, poderia citar sua experiência pessoal relacionada à valorização das percepções parapsíquicas fidedignas? Então, eu coloquei esse aspecto porque justamente é isso. Às vezes você tem uma percepção que você acha que é uma
concepção, né? Que aquilo não, isso é fantasia da minha cabeça, isso não tem nada a ver, não tenho base para ficar, né? Pensando nesse aspecto. Só que aí depois você vai ver que realmente você teve um parapsiquismo impressivo. Você realmente percebeu aquilo, porque você comprova depois. Você aguarda os fatos acontecerem e você consegue uma comprovação. Aí você vê que não é da sua cabeça, que não é do nada. Aquilo realmente aconteceu pela sua percepção parapsíquica. Fobiologia, página 24, segunda linha. O que pode falar sobre a extinção da descrenciofobia? Em sua percepção, quais os ganhos evolutivos da libertação das crenças? Eu acho que são muitos, né? Para começar pela liberdade, né? Eu acho que a liberdade é a primeira coisa, né? A liberdade, a autonomia, porque no momento que a pessoa ela deixa de acreditar em tudo, ela começa a viver, eu acho, sabe? Sinceramente, porque ela tem a liberdade de pensar, ela tem a liberdade de agir. Só que ela também tem responsabilidade e ela também tem as consequências disso, né? Em relação a isso. Então, a gente pode inferir muita coisa, né? Por que as pessoas preferem acreditar do que elas preferem, do que, né? Andar por elas mesmas. Quem sabe a primeira coisa é a segurança, né? Sim. Quem sabe a segurança seja um fator. Há quem diga que o ser humano não consegue conviver com a dúvida há muito tempo, que aquilo gera uma insegurança, o que é péssimo, né? Porque a gente não deveria ter isso. Mas quem sabe seja um dos fatores, não sei, pode ser. Tudo bem aqui? Como posso aplicar o crescendo, preconceito, conceito fundamentado no meu dia a dia? Então, eu acho que várias coisas a pessoa pode fazer. O que, para mim, me ajudou muito, que eu até coloquei na fatologia, que é ali o exercício da metacognição, que é o exercício de você pensar em relação ao seu próprio pensamento, né? É você refletir em cima do que você está pensando. Então, eu acho que esse exercício de reavaliar constantemente se o que você está pensando pode ser ampliado, pode ser refutado, pode ter um outro viés, pode ser ampliado. Eu acho que isso ajuda bastante nesse aspecto, né, de aplicação mesmo, né? Por isso que você colocou aqui, ó, o holopensene pessoal da refutação, e até chamei a atenção que eu acho que é a base do seu verbete, né? Esse holopensene aqui. Carla, parabéns pelo verbete, está muito bem escrito, Obrigada. Muito bem fundamentado. E eu queria que você falasse aí na página 22 o último item, né? O preconceito mascarado no pseudo-taxpsiquismo. A página 22? Isso, é o último item. É o raciocínio inverso do que eu tinha falado do parapsiquismo impressivo, né? Porque do mesmo jeito, como a gente está trabalhando o processo parapsíquico, a gente está desenvolvendo o processo parapsíquico, pelo menos eu estou, né? E o que acontece? Muitas vezes você percebe determinada coisa, só que como distinguir se é parte do seu esquema, parte das suas preconcepções, ou é o parapsiquismo impressivo mesmo? Eu acho que é um processo gradativo, não é um processo... E também eu não vejo como uma fórmula assim mágica, não tem uma fórmula mágica. Eu acho que é gradativo, é com a experiência mesmo, sabe? Porque pode ser uma coisa ou pode ser outra. Pode ser um preconceito mascarado, né? Com relação a isso, você fala lá na página 25. Por isso que é pseudo-parapsiquismo, né? Não, é pseudo-taxpsiquismo, né? Isso, Que é aquela pessoa que pensa muito rápido, mas também chega a conclusões... Exatamente. Muito rápidas, né? Eu acho que a solução para isso aí, você fala na página 25, né? Lá no item 5 da taxologia, né? O parapsiquismo, o parapsíquico, o registro e paciência na análise aí no caso dos fatos e dos parafatos, né? Às vezes a gente não tem a paciência de
de chegarem novas informações para corroborar ou não aquela informação, aquela primeira hipótese, né? Exatamente. E eu queria que você falasse também aí na página 25, na caracterologia, o item 13, imagem. Na caracterologia, Isso, item página 13. 25. Isso, 13, tá. Imagem. Tá. Então, da aceitação social para a autocoerência. Em relação, assim, você tem... Em relação ao crescendo, né? É de você deixar realmente de se manifestar pelo que os outros querem e se manifestar pelo que você realmente pensa, né? Porque muitos dos preconceitos, a base dela é o que os outros pensam e o que os outros fazem. Os preconceitos, muitas vezes, eles são passados de geração para geração. Então, você viu seu pai falar isso, você viu sua mãe falar aquilo, e você acha que aquilo é assim e pronto, né? Então, você não teve a experiência. Quem teve a experiência foram outras pessoas. E aí, você age hoje para ser aceita socialmente em relação aos outros, não o que você realmente pensa. Entende? É mais nesse sentido. Mas só a última coisa... Não, ficou... A última coisa que eu queria falar, porque... A primeira ideia que vem na mente da gente quando a gente pensa em preconceito é do melhor para o pior. Mas tem também o preconceito do pior para o melhor. Por exemplo, tem gente que tem preconceito com quem é inteligente, com quem é mais intelectualizado. Né? Ah, não, esse povo é muito snob. Tá, mas assim, a pessoa não se permite conviver com, talvez até com um grupo melhor, justamente porque tem preconceito, porque a gente sempre faz esse contraponto, né? Do melhor para o pior. Não o pseudo melhor para o pior, né? Mas não necessariamente, né? É porque não tem a ver com juízo de valor, né? A preconcepção não tem a ver com juízo de valor. Aí cada pessoa ela vai colocar o seu juízo de valor, se é melhor, se é pior. Mas teoricamente não tem a ver, né? Então por isso que incide em cima de todo mundo. Né? Sim, é generalizado. Obrigada. Carla, parabéns pelo verbete, está muito bom. Obrigada. Na página 23, na fatologia, na 10ª linha, bem no centro, diz: a paciência na avaliação técnica das sincronicidades e as sinaléticas parapsíquica. E junto tem autoexposição para a troca de informações. O que tu diria para ampliar um pouco mais sobre isso, tanto da técnica, né, do processo técnico que tu desenvolveu, e no processo também de autoexposição, que também tu comenta do processo fidedigno na parafatologia. O que tu linka essa fatologia com o processo de percepções parapsíquicas fidedignas? Tanto na interlocução, de poder falar isso, né, com tipo assim, menos filtros. Qual técnica que tu usou? Tá, vamos lá, vamos ver se eu entendi. A paciência da avaliação técnica das sincronicidades e sinaléticas parapsíquicas. Tá, em relação a isso, eu acho que a gente expôs, né, de você ir aos poucos e anotando em relação ao que você percebe antes de tirar conclusões precipitadas, né, e fechar, definir conceitos sem você ter base, pelo menos, né, para poder defini-los. Então, nesse sentido, né, de paciência, registro, avaliação, troca de informação, né, porque tem várias formas de você ir coletando essas informações. Então, a paciência nisso. A autoexposição para a troca de informações. Então, a autoexposição em todos os aspectos, né, em você até escrever um verbete, vir aqui se expor, de você falar com os amigos em relação a determinadas coisas, debater assuntos. Então, você tá se expondo, né? Até um certo ponto você está se expondo. Então, para você trocar informações, para você também oxigenar suas ideias. Senão você fica só com aquelas ideias e você não oxigena. E a tendência é que você não tenha informações suficientes. Não amplia isso, exatamente. Tá? Você tinha falado mais uma coisa? Não? Só para fazer um cotejo na questão da avaliação, né, do processo das sinaléticas parapsíquicas, e quando a gente quando tu comenta na parafatologia, já falou antes, né, da valorização parapsíquica fidedigna, porque a gente tem o filtro, né, que entra nos nossos esquemas, que foi comentado aqui. Então a gente recebe aquela informação. E aí, talvez a forma, por isso que eu te perguntei a técnica, às vezes a forma com que a gente registra já passa pelo primeiro filtro e não é exatamente a informação que deveria ter sido escrita. Não sei se isso... O que tu pode...
ajudar com a tua experiência? Eu acho que é mais você registrar mesmo e ter mais cautela no momento de registrar e registrar o máximo de informação que você consegue. Porque, querendo ou não, sempre vai ter a limitação, a gente sempre tem perda. Então, assim, acho que é o máximo de informação e tentar ser o mais, digamos assim, calmo na avaliação também, né? Porque o processo de ansiedade em si, ainda mais quando a gente tem alguma coisa que a gente acha que aquilo é bombástico, aquilo, né, superou as expectativas, um fenômeno que, nossa, né, que aconteceu. Então, a tendência é a gente ter o processo emocional muito mais ampliado. E aí, quando a gente tem esse processo emocional mais ampliado, a ansiedade vem e a gente tem perda, sempre tem perda. Aí, em função Carla, da excitação. Página 24. Oi. Oi, tudo bem? Na interaciologia, segunda linha, eu gostaria que você explicasse, ampliasse a interação algoz-vítima e a interação dominador-dominado, como é que isso acontece, a relação, né, com o tema do verbete. Aí é mais, quando ele entra mais no processo discriminatório mesmo, né? Porque, querendo ou não, quando a gente discrimina alguém, a gente cerceia a possibilidade dele de ter algum benefício ou alguma coisa que ele teria direito, né? Então, assim, tem as suas consequências. Então, essa interação, ela, querendo ou não, ela existe, né? Ela existe. Se a pessoa ela se manifesta cada vez mais em preconceitos, né? A tendência é ela ser mais discriminatória, ela discriminar mais as pessoas, e ela vai ter uma consequência em relação a isso, né? Essa interação. Entende? E o outro lado também, né, da pessoa de se submeter a isso, de se permitir isso, né, da pessoa ficar por preconceito, ficar submisso ou se subjugar. Sim, né? também. Porque tem a responsabilidade também do outro lado, né? Tem. Aí entra na questão que a gente estava falando também da segurança, né? Porque às vezes a vítima fica como vítima em função da segurança, né? Que a tendência a segurança, nesse caso, muito tem a ver, às vezes, com o medo da perda. Então, ela fica com o foco na perda, do que ela vai ganhar, e ela não pensa, aliás, do que ela vai perder, e ela não pensa no que ela vai ganhar, né? Ela não consegue fazer essa dissociação. E aí fica o vínculo, né? Isso a gente pensa numa interação, mas aí a gente pode ampliar, né, para o processo de várias vidas, né? Também, né, esse processo de algoz-vítima. Oi, Carla. Parabéns pelo verbete. Obrigada. Tá? Aqui na página 23, na fatologia, na sexta linha de baixo para cima, você vai falar aqui na comunicação não violenta e a comunicação dialética. Você pode aprofundar esses termos aqui que você colocou? Eu coloquei como uma forma de auxiliar, né, a pessoa a ela trabalhar, sair um pouco mais da base em pré-concepção para a formação de conceitos mesmo, né? E a comunicação não violenta, ela é uma proposta, né, feita pelo Marshall Rosenberg, né, que ela trabalha de você analisar a informação da comunicação com base em fatos versus julgamento. O que é fato, o que é julgamento, o que é sentimento e o que é opinião, né? O que é necessidade da pessoa e o que é uma estratégia que ela está usando. Tem vários aspectos que ele relata dentro dessa técnica de comunicação, né? O que as pessoas elas estão pedindo, o que é um pedido de fato e o que é uma exigência. Então, para você conseguir discriminar e para você conseguir se comunicar e ter uma inter-relação um pouco mais sadia com as pessoas, né? Porque dos aspectos que ele ressalta dentro dessa comunicação, da comunicação não violenta, é que a gente é muito treinado para responder, não para compreender. E isso é um fato, né? Se a gente for ver, a tendência que a gente tem no nosso dia a dia é a gente estar sempre respondendo as coisas e não compreendendo. A gente não tem essa paciência. E isso tem a ver também com o processo da pré-concepção. Então, muitas brigas às vezes ocorrem, muitos conflitos ocorrem
porque não conseguem, de fato, compreender um outro. Um acha que é uma coisa, o outro acha que é outra coisa, e no fim não conseguem se comunicar direito. E às vezes estão achando coisas iguais e estão brigando. Exatamente. E os dois estão pensando exatamente a mesma coisa. Exatamente, E aí a comunicação não violenta, ela vem como um recurso para isso. E a comunicação dialética, né? E mais em função dessa questão da construção conjunta, da dialética em si, né? Da construção conjunta, de construção e desconstrução, de pontos e contrapontos, para você ir oxigenando essas ideias, criando novos conceitos, mais nesse sentido. Tá bom, obrigado. Carla, parabéns pelo verbete. Tá obrigada, ótimo. Obrigada. Na página 24, na politicologia, você coloca a discernimentocracia. E eu estava pensando um pouco sobre o cenário político atual do país, assim, e eu tenho observado uma polarização muito grande, né, nos posicionamentos das pessoas e gerando muito assédio, né? Então eu queria ver contigo se tu poderia falar um pouquinho como aplicar esse crescendo para poder ter mais autodiscernimento e lidar melhor com a situação e poder assistir mais as pessoas, né? E lidar com essa situação de uma maneira mais lúcida. Claro, claro. Até inclusive ontem a gente estava tendo o nosso debate, né? A gente teve um debate político, eu e a Patrícia. Vocês duas? Não, eu acho que isso é bem importante. Vocês têm pontos de vista diferentes, é isso? Ou não? Em um aspecto a gente teve pontos de vista diferentes, mas na verdade no fim é aquela história. A gente está discutindo por coisas que no fundo a gente acha que são iguais, né? Mas com vieses diferentes, né? Então, mas isso foi interessante. Eu acho que essa questão é politicologia, né? Discernimentocracia. Eu não sei, para mim, eu acho que nesse aspecto, o que é? A busca de fontes e fatos, sabe? E fontes primárias, principalmente, né? E a pessoa mesmo fazer a correlação em relação a isso. Porque a tendência é você ouvir no jornal, aqui, você ouvir aquilo, você vê na rede social, só que, querendo ou não, né, só o fato de ter escolhido determinada matéria para ser publicada já é uma forma de tendência, já tem a tendencialidade só pelo fato da escolha. Então, você buscar as fontes e tirar suas próprias conclusões, é evidente que, mesmo com uma fonte primária, ela também tem a possibilidade de fraude, de um monte de coisa. A gente sabe disso, isso é fato. Só que, em contrapartida, nós temos um fator que exige um posicionamento e não pode ser a longo prazo, né? Ele exige um posicionamento das pessoas. Então, é bem complicado isso, mas o que eu vejo é de a gente buscar as fontes primárias e fazer os cotejos de tirar as nossas próprias conclusões, cada um. De novo, né? Aquela coisa que a gente falou, abaixo as paixões. Muita paixão nessa hora, seja de um lado, seja de outro. A probabilidade de erro de avaliação é altíssima. Né? Altíssima. André? Bem, eu quero aproveitar aqui na página 26, na culturologia, que você fala do choque cultural. Se você tem aí uma reflexão que possa ajudar as pessoas a pensarem sobre isso, que eu vejo o seguinte, que, por exemplo, nós aqui que estamos na Tríplice Fronteira, né? A gente tem também esse processo do choque cultural, né? Esses preconceitos do que é o brasileiro, o que é o paraguaio, o que é o argentino, pelo que a gente conhece aqui perto, e a gente vê que a sociedade argentina é diferente, ou seja, não é só o que está aqui na fronteira, e que não é o fato da pessoa ser paraguaia ou não, que isso faz a diferença, e que a gente, de alguma maneira, é um pouco poupado, né? Porque o Brasil é grande, a gente tem meio que aquela aura do tipo, não, nós vivemos num país grande, uma população grande. Só que quando a gente vai, por exemplo, para outros países que são mais desenvolvidos, que são mais... E sofre o preconceito, porque o brasileiro, no internacional, ele também tem muito choque cultural. Só que talvez pela primeira vez ele fica meio mais com calça curta, vamos dizer assim, né? E como que a gente pode, de alguma maneira, trabalhar isso
com a população, né? Que a gente vê que é muito fechada, né? O Brasil ainda é muito bairrista, né? Tem muito processo do bairrismo. O que você pode aprofundar quanto a isso? Eu acho que o Brasil, mas tem várias outras nações que são muito... que a gente fala assim, o Brasil ele é limitado em alguns aspectos, mas em outros ele é bem mais aberto. Também acho. Porque eu acho assim, por exemplo, vamos dar exemplo dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos tem todo um avanço em vários aspectos, mas assim, lá o preconceito é bem velado, né? Eles falam, né, que é todo mundo, não, vamos, né? Mas é muito, só que ele é no ar, assim, você pega no ar e você analisa as coisas, né? Por exemplo, assim, principalmente em relação aos negros, é muito forte lá o preconceito em relação aos negros. Então, assim, eu acho que é meio que geral, não é só um aspecto aqui do Brasil, é meio geral mesmo, né? Agora, assim, qual que seria uma técnica que a gente poderia indicar, vamos dizer assim, para que acontecesse essa condução a esse conceito fundamentado do ponto de vista, então, social? Aí? Olha, eu acho que muitas coisas poderiam se passar mais pela experimentação das pessoas, sabe? Do que propriamente... Porque a base da pré-concepção, uma das bases é que a experiência não é tua, você não viveu aquilo. E você já tirou conclusões. Então, acho que uma das formas é a experimentação. Então, por exemplo, a gente tem uma visão diferenciada dessa região da fronteira, por exemplo, porque a gente está morando aqui, a gente está experimentando estar aqui, a gente está vivendo aqui, então a gente vê o que de fato é a realidade da fronteira e o que não é. Né? Então, acho que a experimentação é um processo eu acho que debates, leitura, conhecimento, o próprio processo de educação mesmo, acho que está muito limitado. Não, viagem, sem dúvida, né, que faz parte da experimentação. Se puder. Não, viagem sim. Então, acho que tem vários recursos. É que eu fico refletindo o choque cultural de um ET aqui, né? Se a gente já não aguenta isso que você está colocando aqui, né, da cultura, do processo étnico, né, você imagina chegar um bicho diferente, cara. Imagina. Aí você percebe quanto que há atraso ainda no nosso padrão, né, do planetário, né? E talvez seja por isso que não acesse também, né? É quase um estudo evolutivo, né? Imagina, a gente tem tanta diferença ainda entre gênero. Imagina se entre espécie, do ponto de vista, né, que tem arcabouço intelectual, né, mais assim nesse sentido. Então é complexo aí para a gente pensar, né? Isso é o tempo da evolução, né? Esses debates. Hoje em dia, falando bem ou falando mal da mídia, que tem as suas tendências e tal, mas isso tudo ajuda. Sim, não, é melhor que nada. É lógico, isso é um processo, um processo de amadurecimento da sociedade. É preciso ter esses debates, até para falar mal da mídia, que isso faz com que a gente amadureça. Claro. Como ser crítico, né? Sim. Fatologia, página 22, sexta linha. Onde podemos encontrar a escala de Alport, com explicações bem detalhadas? Olha, na bibliografia tem a descrição do livro, né? Esse livro, né? Isso. Foi o que eu pensei, o número 1, né? Na bibliografia, número 1 na ali, página 27. Isso. A pessoa pode esse livro não é fácil para conseguir, tá, gente? Mas tem muito material dele na internet, tem alguns trechos do livro dele também pela internet. Então, mas não é uma coisa difícil não de conseguir, tá? Fatologia, página 22, primeira linha. Como estabelecer o aumento progressivo da despreconceituação? Estabelecer, assim, eu acho que é cada pessoa que vai estabelecer, né, o aumento progressivo, né. Mas aí eu coloquei na exemplologia, talvez possa ajudar a ter, foi um balizador que eu coloquei, né, para a gente poder ver isso, ó, deixa eu só achar aqui. Crescendo inicial, preconceito, conceito fundamentado. Então, o esforço contínuo para a eliminação da impulsividade. Então, se a gente for pensar do ponto de vista mais instintivo,
né? A tendência é a gente reagir com mais impulsividade às coisas da vida, né? E um crescendo avançado seria, né, preconceito, conceito fundamentado, a busca pelas interpretações assertivas dos parafatos, que é complexíssimo, eu acho, né? Então, assim, eu acho que a gente pode ir trabalhando tudo direito, pode, mas existe uma tendência da gente de estar mais para lá ou mais para cá, né? Então, eu acho que por aí poderia ser um balizador. Principiologia, página 23, penúltima linha. Poderia explicar o princípio de todo conceito derivar de um retroconceito? Eu coloquei isso porque a gente avança com a informação com base da informação precedente, do que a gente já tem de informação, né? Então, todo conceito ele deriva de um retroconceito. Isso faz a gente pensar que a gente, às vezes, está na hora de reciclar aquele conceito, né? Então, por isso que ali também ele acaba sendo um ciclo, né? Porque aquilo, uma hora é conceito, outra hora já não é mais conceito, porque já passou. Ele já é uma base para um neoconceito. Uma nova informação. É uma construção, né? É uma construção, exatamente. Bem, caracterologia, página 25. Favor comentar os itens. Eu vou falar 3, depois eu falo os outros 3 em outra pergunta, tá? Tá. Abordagem, aprofundamento e conformática. Itens 1, 5 e 9. Tá. Então, da generalização precipitada para o case to case. Então, é nesse sentido de a pessoa, ela já tem uma informação e ela quer usar aquela informação para todos os casos que vierem para ela, né? Tem um pouco a ver com o esquema também que a gente tinha comentado. Então, a gente cria aquilo, a gente se sente seguro e a gente replica aquela informação. Então, quando vem uma situação nova, a nossa tendência é reagir ter aquela resposta que a gente já sabe que uma vez deu certo e pode ser que dessa vez dê certo. Eles chamam isso daquela rota sináptica. Você tem uma rota estabelecida, né? Porque daí aquilo já é um fato. Então, quando a gente vê determinada coisa ou ouve determinado assunto, a tendência é a gente já buscar essa informação que em algum momento trouxe algum benefício para a gente e fechar a informação. Só que às vezes aquele caso não vai funcionar. Não aquilo. Cabe, né? Não cabe. E é nesse sentido, né, de avaliar caso a caso. Aí você falou os 3 já, né? 1, 5 e 9? Não. É o 5. Aí tem o parapsíquico, né? O registro... não, desculpa. Não, é o 1. É o de baixo. Aprofundamento. Da superficialidade rasa para o mergulho nos detalhes. Então, da superficialidade, por quê? Porque como eu tenho uma simplificação na informação, provavelmente eu vou ter informações mais superficiais em relação a determinado assunto. Então, é sair dessa superficialidade e detalhar mais, aprofundar mais, buscar mais elementos, criar mais conexões, avaliar as coisas com outro ponto de vista, né? Outro aspecto. E o outro é? Conformática. Da forma para o conforto. Então, da pessoa não se manifestar só avaliando, né, a forma em si, né, mas o conteúdo e a forma. A forma, ela diz um pouco do conteúdo, mas só a forma pela forma, ela não diz tudo. Então, é nesse sentido, de passar dessa manifestação, de só ver a forma, de só ver o estético, de só ver o que, né, superficialmente também é visto, né, para um detalhe mais profundo. Um detalhamento mais profundo. Você poderia fazer uma analogia, ou se já não fez, porque eu cheguei um pouco atrasado, Sim. Sobre a questão da empatia dentro dessa possibilidade de sair das preconcepções para a assistência efetiva, né? Tem bastante a ver, né? Porque se a pessoa tem uma tendência a se manifestar mais
com preconcepções, a tendência dela é ser mais reativa, é ser mais repulsiva, né? Então ela não dá o time para empatia, ela não dá o time para conhecer a pessoa, para aprofundar. Então qualquer comportamento que a pessoa tiver, ela vai julgar a identidade da pessoa. A pessoa é assim, então não quero me relacionar com ela. Só que às vezes é um comportamento da pessoa, não é a identidade da pessoa, não é o que ela é no fundo, né? Não é o que ela é na essência. E não dá o tempo para conhecer a pessoa, para ver como é que ela é de verdade, né? Usando uma expressão que está em moda agora, a empatia constrói pontes. É isso que ele está querendo falar, que aproxima as pessoas, né? Patologia, página 22, última linha. Quais suas sugestões para a quebra dos preconceitos religiosos, seculares e milenares fomentados durante inúmeras retrovidas? Olha, eu acho que um dos aspectos é estudar sobre religião, né? A pessoa estudar sobre a religião vai ajudar bastante, porque daí ela vai tirar as interpretações dela, né? Dos fatos mesmo, né? Religiosos. Isso é um aspecto, né? Inclusive, posso fazer um jabá aqui? Na Amazon, era bom lembrar que na Amazon.com.br existem alguns livros nossos que já estão publicados. Então, existe Vontade, Clarividência, Aonde a Religião Termina. Legal. Que é um livro que é do assunto que você está falando. E Sem Medo da Morte. Então, quem tiver interesse de ler, e inclusive de fazer algum comentário, crítica positiva, negativa, seja lá como for, quanto ao livro, fica aí a dica, né? Que a gente agora já está com alguns livros em formato e-book. É uma maneira até de divulgar. E esse livro, Aonde a Religião Termina, ele é muito bom. Pode ajudar, né? Ele é muito bom. Porque aí você tem bastante informação. Mas tem bastante... Hoje a gente tem muito acesso, né, a informação para entender um pouco mais da história das religiões e fundamentos básicos, né, dos preceitos da religiosidade, esse tipo de coisa. Porque daí a pessoa ela consegue discernir o que realmente ela quer para ela, né? Então, isso é um aspecto, uma das formas, né? Muito bem. Patologia, página 23, 12ª linha. Poderia aprofundar o gosto pessoal pelos desafios das reciclagens evolutivas? Eu acho que isso tem a ver com o crescendo, porque o crescendo é justamente isso, né? Ela é a pessoa saindo da manifestação da preconcepção, do preconceito, para um conceito. Então, ela querendo ou não, se ela tem o gosto pela reciclagem evolutiva, isso fica mais fácil, porque ela vai aprofundando as informações. Ela vai aprofundando nos detalhes, e nos detalhes principalmente dela mesma, né? Então, se ela consegue ir mexendo mais, ela vai conseguindo, vai avançando no processo evolutivo, né? E vai fazendo as reciclagens necessárias. Filmografia específica, página 26, item 1. Poderia comentar a sua escolha no filme Orgulho e Preconceito, baseado no livro homônimo de Jane Austen? Então, eu coloquei esse filme pelo aspecto mesmo do próprio nome dele diz, e ele discorre sobre isso, né? O orgulho e o preconceito, né? Então tem todo o caso, né, da família que gostaria de casar a menina, enfim, para fazer uma ascendência social. Isso, para fazer uma ascendência social. Então o filme em si vale muito a pena para ver em relação a isso, né? Porque e aí um tem preconceito com o outro, a moça tem preconceito com o rapaz tem preconceito com a moça. Então eles mostram muito isso no filme. E ali tem um processo discriminatório mesmo, não só de preconcepção, mas discriminatório mesmo. Então você consegue enxergar muito bem esses movimentos. É um filme que vale a pena ver. Tanto quanto o outro, né? O 12 Homens e uma Sentença é excelente. Você sabe que eu já tentei assistir esse filme, ainda não consegui. Estou precisando, quem tiver para me emprestar. Tem? Ótimo. Eu já procurei esse filme, todo mundo fala muito bem dele. Bom. Então,
contando aí. Esse vale a pena, vale muito a pena, porque ele é justamente isso. Ele vai... a tendência... São vários jurados para jurar um caso, né? E a tendência é que todos querem jurar, querem fazer o julgamento rápido, porque todos querem ir para casa. Então, eles já chegam dizendo que foi dando veredito. Exatamente, foi o cara lá que matou. Então não me conta o final. Não vou contar. Não. Sacanagem daí, né? E aí o que acontece? Você vai vendo que um das pessoas, dos jurados lá, é um que fica querendo ver os fatos. Um deles só. Um só. E aí ele vai aos poucos, ele vai abrindo e colocando argumentos para que as pessoas fiquem lá e para que as pessoas investiguem de fato, né? Então, assim, ele é um filme antigo, né? Um filme de 57. Mas é um filme excelente, ele é super contemporâneo, porque você consegue fazer muita reflexão e muita analogia em cima dele. Né? Fala da natureza humana, é excelente. Os filmes e livros que falam da natureza humana, eles são eternos. Tudo bem aqui? Tecnologia, página 23, última linha. A técnica da evitação dos falsos conceitos. Aí vem a pergunta. Poderia citar alguma casuística pessoal? Tá, a técnica da evitação dos falsos conceitos. Essa técnica, na verdade, é uma técnica dos 700 experimentos, né? Tá na página 107, para quem quiser dar uma olhadinha. Então, lá ele traz assim várias coisas, assim, que a vida intrafísica, ela é permeada por ilusões, né? Então, assim, ilusões, em contraponto a gente tem muita subjetividade, né, em relação à nossa vida. Então, assim, ele coloca, o Valdo, né, coloca assim, atenção, o que é o produto da tua imaginação e o que realmente é um fato, né? Então, ele coloca lá, se não me engano, são 20 pontos para você analisar, como nada, nunca, alguns conceitos e algumas palavras bem interessantes para você refletir. E aí eu usei mais em relação a algumas palavras, para ver quais os conceitos que eu tinha, que eu dizia nada, nunca, sabe? Nesse sentido, assim. Tem várias, eu não me recordo agora todas, mas é bem interessante, vale a pena dar uma olhada nessa técnica. Ele fala assim, a perfeição absoluta. Isso, não existe. O nunca, unidade de medida impossível. Morte, exemplo das transformações e desativações, ou seja, ela não existe. Solidão, algo impraticável, pela interdependência multidimensional do ego. Tábula rasa. A consciência está sempre cheia e não para em suas atividades. E por aí ele vai. Desconhecido, uma das unidades de medida da evolução da consciência. Desconhecido, uma unidade de medida da evolução da consciência. Conhecimento total, exemplo de uma das muitas utopias pessoais. E aí ele vai. Interessante. Bem? Ortopensatologia, página 22. Já foi essa. Você já contou, já falou do abertismo a priorota, né? Patologia, página 22, segunda linha. O que vem a ser o preconceito literal? Esse já foi também, né? Você já falou, mas é outra pessoa perguntando agora. O preconceito literal é o preconceito no sentido de pré-concepção. É no sentido de você ter um conceito sem ter base para aquele conceito, sem ter informação suficiente, né? Então você fica com uma pré-concepção, com um pré-conceito em relação a determinada coisa. E isso não necessariamente, eu coloquei literal porque não necessariamente é a discriminação que hoje em dia a gente comumente escuta como sinônimo. Preconceito é a mesma coisa que discriminar, e não é bem assim. Preconceito é o fator de preconceber alguma coisa, é uma faculdade inerente ao ser humano em função biológica do cérebro e até da própria consciência de fechar as informações. Então a tendência nossa é não ficar
com nada em branco, é fechar as informações. Mas isso gera danos, né, se a pessoa só se manifesta nessa condição, né? Sindromologia, página 24, segunda linha. Quais são as características da síndrome de borderline? Eu coloquei aqui a síndrome de borderline porque para exemplificar alguns transtornos, na verdade, não necessariamente só o borderline, tá? Tem vários outros transtornos que a gente poderia ver isso. Que o borderline, ele é uma desregulação nas emoções, né? É uma hipersensibilidade às emoções. Então, a pessoa, ela é muito reativa, né? Ela tem alguma coisa que para outra pessoa seria simples de lidar, para ela a reatividade emocional dela é muito grande e a volta para ela para a estabilização também é muito lenta. Então essa desregulação nesse sentido. Então qual que é a tendência de quem sofre dessas síndromes, desses transtornos mais sérios, assim, psiquiátricos e tal? É a tendência, ela não coleta informação nenhuma, ela reage, né? A tendência dela é a impulsividade, em função do processo de ansiedade. Reatividade. Enfim, é reatividade. Então, aí é muito mais complexo para ela se manifestar com base em conceitos, né? Em fundamentar um pouco mais os conceitos, em absorver mais informação, porque quando ela já viu, ela já reagiu. Mas nesse sentido, tá? Em tertúlias antigas, o professor Valdo diz que é bom ter um objetivo ao sair do corpo. Dormi fazendo EV e mentalizando ir ao CAEC. Na madrugada, lembro-me que estava em um local onde acontecia uma tertúlia. A mediadora era uma mulher e haviam várias pessoas. O assunto eu não lembro. Gostaria de saber se alguém aí lembra desse fato essa madrugada, ou se foi só imaginação da minha parte. Olha, eu pessoalmente não lembro. Mas isso não quer dizer que seja imaginação também. Então, isso não quer dizer que as pessoas que estão aqui necessariamente estavam dentro do seu experimento. Exatamente. Nem se estivessem, poderiam não lembrar. Também poderiam não lembrar. Pode ser que você teve, pode ser que seja fruto da sua imaginação, pode ser que seja um processo onírico mesmo também, com base em alguma coisa que você deve ter visto ou deve ter lido. Pode ser um monte de coisa. O negócio é anotar e esperar. Patologia, página 23, 14ª linha. Como você faz para manter a seletividade na era de excessiva pseudo-informação na qual vivemos? Olha, é difícil. É bem difícil mesmo, né? Hoje em dia... Eu acho que o que eu elegi como técnica para mim... Uma das técnicas é a escrita de verbete. Então, a escrita de verbete, ela me ajuda, para mim, selecionar o conteúdo que eu estou dando prioridade. Então, é uma técnica que eu usei para mim selecionar. Então, eu boto o meu foco maior do meu tempo, quando eu trabalho mais no processo intelectual, assim, em relação ao assunto que eu estou estudando. O verbete é né? Mas tem outros assuntos de interesse. Então, eu tento elencar os meus assuntos de interesse e tentar otimizar o meu tempo mais dentro dos assuntos de interesse que eu tenho. Agora, tem que ver fonte, né? Acho que a coisa mais séria da informação é a gente checar a fonte. Se você entra nas redes sociais, por exemplo, hoje, ainda mais com esse turbilhão que está a política, tem muita informação que a fonte você já vê de cara que é falsa. Então é uma pseudo-informação, para não dizer uma mentira. Então a gente precisa olhar a fonte de cara, né? Quem trabalha nessa área já é meio que, olha o que eu vou falar, doutrinado a ver fontes. Porque senão você está vendido, né? A fonte é a coisa mais séria. Claro. Polinomiologia, página 24. Poderia detalhar o polinômio interação, parapsiquismo, neoideia, neoconstruto? Tá. Interação, parapsiquismo
Novas ideias, neoconstruto. Tá. A questão é a seguinte, de uma interação, né, de um contato que você tem, você também tem um processo parapsíquico. Você pode ter o processo parapsíquico aqui, nesse processo de interação. Nesse processo de interação com o parapsiquismo, você pode vir a ter novas ideias derivadas daquela percepção que você teve, certo? E neoconstructos em relação a novos conceitos, aquela interação, aquela interação às vezes física, né? Aí parapsíquica, vai te vir novas ideias e você vai pensar diferente em relação àquilo, como talvez você não tinha pensado antes em relação a determinada situação. É mais nesse sentido, né? Dessa... Ó, Carla, chegou uma outra pessoa com uma coisa que você já tinha perguntado. Ó. Tá. Paradoxologia, página 24. Poderia elucidar o paradoxo de o parapsiquismo impressivo parecer pré-concepção? Porque a pessoa que ela não conhece como funciona o parapsiquismo dela, a tendência é que ela tenha uma percepção genuína, né, em relação ao parapsiquismo. Ela percebeu alguma coisa, mas ela pode pensar, isso é preconceito meu, isso, né, é coisa da minha cabeça. Só que, na verdade, depois, se ela espera e ela vê os fatos, ela vê que não foi uma pré-concepção, foi, de fato, uma percepção mesmo que ela teve, mas derivada de um outro meio de captar informação, de conseguir informação, que foi através do parapsiquismo, né? Que foi através da leitura energética, ou seja, como foi, né, esse processo do parapsiquismo. Então, é um paradoxo, porque você pode chegar e dizer, né, essa informação, você não tem base para isso. Só que, ao mesmo tempo, você tem informação. Então, o que você faz com essa informação? Né? É complexo falar isso, bem, né? Complexo. Bem complexo. Sindromologia, de novo a borderline, tá? Página 24. Poderia esclarecer a superação da síndrome de borderline? Há muitas controvérsias dessa síndrome, tanto na psicologia como na psiquiatria. Qual seria a visão da consciencioterapia? Achei, eu não sei se tem alguém. Tem consciencioterapeuta aqui hoje? Consciencioterapeuta aqui. Não, eu coloquei essa síndrome porque eu estudo algumas síndromes em função pelo interesse, pela conscienciologia, né? Então, eu estudo, mas não sou especialista da área, não sou psicóloga, né? Eu até coloquei ela pensando em alguns processos que eu estudei de pessoas que conseguem se manter, digamos assim, mais estáveis, né? Através de alguns tratamentos, medicação controlada, a pessoa consegue se estabilizar. Então, eu acho que com o tempo, talvez não nessa vida, né? Às vezes vai vidas para isso. Ela consegue superar isso, mas o fato é que a impulsividade, a ansiedade, o processo reativo da síndrome de borderline, ela deixa deficitário o processo do crescendo do preconceito, conceito fundamentado, porque ela não se manifesta com base em informações, ela simplesmente reage impulsivamente em função do fator emocional, né, da desregulação emocional. Agora, acho que não tem, né? Não tem se tiver mais coisa, alguém aqui, acho que não tem. Pois não, ele quer falar alguma coisa, daí eu passo para você. Acho que é em cima disso que ele vai falar. Você também? Um pouquinho diferente, tá? Tem esse aspecto aí psicológico da aceitação, que você prefere responder do que ouvir, mas eu estava pensando aqui que o preconceituoso também, não sei se você vai concordar, ele no fundo ele é um interesseiro, porque ele não quer perder o espaço dele para o diferente. Então o diferente vem e o afronta na sua posição. Então essa defesa psicológica, muitas vezes, ela é, vamos dizer assim, uma quase maldade que a pessoa pratica para impedir que o outro mude o seu hábito, seus pensamentos, suas atitudes, né? E cria então uma blindagem contra o outro. Eu acho que essa é uma coisa mais perversa do preconceito, porque ela não parte só de uma questão psicológica, é uma estratégia, né? Eu queria que você
nem estou perguntando, né? Mas eu gostaria que você comentasse um pouquinho isso. Eu não sei até que ponto por exemplo, você colocou que a pessoa interesseira, né? Até um certo ponto interesseiro. Eu não sei, porque isso aí já é um juízo de valor, né? Se for pensar assim, você já está dizendo que a pessoa é isso. Eu acho que pode ter situações que ela conscientemente seja mesmo, pode ser. Mas eu acho que eu não vejo dessa forma. Eu vejo que a maioria das pessoas, elas agem assim, mas elas não refletem que elas estão agindo assim. Entende? Não é uma coisa é justamente isso que eu estou colocando, que acho que todos nós somos, né? Sim. Nós defendemos nossos interesses e isso se manifesta no preconceito. Sim. Mas eu não estou descartando uma coisa nem outra. Eu só quero ressaltar esse aspecto que pode ocorrer. É uma variável. Claro, é uma variável. A mais. É uma variável, porque querendo ou não a pessoa ela está numa estrutura de segurança com aquela informação e com aquele contexto, né? Ela está numa segurança, né? E aí ela não quer abrir mão daquela segurança dela em relação ao novo, porque ela não sabe o que vai vir, na verdade, né? Ela não sabe o que ela vai ter que abrir mão no momento que ela tiver a informação mais clara, mais objetiva, né? E às vezes a pessoa prefere ficar vivendo mesmo em preconcepções, porque ela eu acho que existe de tudo, né? Porque existe aquela autocrença da ignorância pura. Sim. E existe aquela autocrença, vamos dizer, mal intencionada, se é que a gente pode chamar assim. Sim, eu lembro que eu tive uma vez uma senhora, e não vou falar o assunto exatamente que eu estava conversando com ela, e eu falei, não, mas olha, veja só, aconteceu esse fato, né? Era um fato real. Ela falou assim, eu não quero escutar. Eu não quero escutar porque eu não quero mudar de ideia. Exatamente. Ela fez assim. Mas é pra muita mim, ó, gente que faz não isso. Fala pra mim. Aí eu vou falar o quê? Entendeu? Então tem. E ela falou, não quero saber desse assunto. Retomando um pouquinho, estão me ouvindo? Desligou um pouquinho? Vamos ver se foi. Foi, agora foi. Só retomando um pouquinho a questão da síndrome de borderline. Só para esclarecer, eu não sei o ponto de vista da consciencioterapia, mas eu já levantei algumas hipóteses, e aí vamos frisar hipóteses do ponto de vista bioenergético, né? Porque pela reatividade do borderline, que é uma reatividade emocional, essa reatividade emocional ela tem um link que é de autoassédio, então ele começa pelo autoassédio e gera heterassédio. Então a pessoa que tem o transtorno de personalidade borderline, ela tem uma labilidade parapsíquica muito forte. Então ela recebe essas intervenções de heterassédio e ela não sabe lidar com isso energeticamente. E aí essa reatividade, que já é uma tendência pessoal, interna, se torna ainda mais potencializada por causa dessas intervenções extrafísicas, assim. Então também tem um elemento parapsíquico aí que é importante a gente salientar, né? Porque não se limita só à intrafisicalidade. Claro, sim. Oi, Carla, aqui na página 23, na fatologia, terceira e quarta linha de baixo para cima. O afastamento lúcido provisório da convivência de determinada consciência ou grupo por opção fundamentada. Como que é a opção fundamentada? Porque um exemplo, né? Por muitas vezes você convive com um determinado grupo e aquele grupo, naquele momento, estava fazendo bem para você. Sim. Né? Aquele grupo, você estava se sentindo pertencente. Aí, quando você começa, às vezes, a estudar ou buscar mais informação, vamos pensar, assim, um exemplo simples. Sei lá, pessoas que comem muito, tá? Tem um grupo que só sai para comer, só sai para comer compulsivo, fast food, um exemplo, tá? Aí a pessoa sai para comer compulsivamente, tem aquele grupo e come pra caramba, e come bastante comida gordurosa e tal. Aí lá pelas tantas, a pessoa ela começa a avaliar que, tô tendo problemas de saúde, certo? Aí ela começa a estudar, começa a se tratar, começa a entender melhor da alimentação. Qual que é a tendência? A tendência é que ela vai se afastar daquele grupo que continua
Porque o grupo, tem grupos que eles não querem saber. Você vai falar, tá bom, aquilo é a vida deles, aquilo tá bom, sim, e tá tudo certo. Sim. Então o que você vai fazer? Você não vai mudar o grupo, mas você já não se sente pertencente daquilo, porque o teu estilo de vida, os teus objetivos, as tuas prioridades mudaram. Então a tendência, o que é? Você vai se afastar daquele grupo por uma opção fundamentada, né? Mas não quer dizer que você vá discriminar aquele grupo, que você vá, entende? Sim. Ser contra aquele grupo, sim, mas você está se afastando porque aquilo já não serve mais para você. Entende? Você acha que qualquer grau de qualificação pessoal seria uma alternativa de um afastamento de um grupo que não esteja bem para a pessoa? Por exemplo, assim, a filha precisa ficar com a mãe porque a mãe está agarrada nela de qualquer jeito, né? Aí a filha resolve começar a estudar e, de um jeito ou do outro, a qualificação do estudo dela faz com que ela saia de casa, né? Com a aceitação da mãe, nesse caso, né? É mais ou menos essa fundamentação que você está falando ou não? Olha, eu acho que quando envolve família tem tantas variáveis. Sim. Tem tantas variáveis quando envolve família, que não dá para, sabe? Porque às vezes é processo grupo kármico, às vezes tem que resolver alguma situação, né? Ou às vezes não, às vezes tem que resolver trabalhar o processo da separação também mesmo, de cada um ter a sua autonomia, porque tem famílias que seguram muito esse processo. Então é complicado falar assim, né? Só que grupos de convivência, trabalho, amigos é mais fácil, sim, né? Do que a nuclear, né? Família nuclear, né? E as variáveis, como ela disse, elas são bem mais complexas. Bem mais complexas. Bem mais, Eu tenho uma outra aqui também. Na segunda linha, na patologia, página 23. O fim da adoração a objetos, instituições, ambientes, ideias ou pessoas sacralizadas por outras. Como que você acha que nesse nosso contexto de hoje, como que está essa situação? Você acha que está melhor ou continua do mesmo jeito ou está pior? Olha, aí assim, seria mais a minha opinião em relação a isso. Eu acho que hoje a gente tem um nível de abertismo maior para a gente debater sobre determinadas coisas, né? Tanto é que a gente está aqui debatendo sobre isso. Eu acho que a gente tem um nível de abertismo maior, mas em contrapartida a gente vê certas coisas, né? A gente tem mais acesso à informação também, né? Coisa que antigamente a gente não tinha tanta informação. Então eu não saberia te dizer assim, se está melhor ou se está pior, né? Mas eu acho que as pessoas, elas estão, pelo acesso da informação, elas estão tendo mais possibilidades de escolher as coisas por elas mesmas. Com mais criticidade. E isso inclui também o processo religioso, né? Sim. Inclui elas raciocinarem e refletirem o que é importante para elas, o que É porque a gente vê essa questão do islamismo, né? O muçulmano é muito forte, né? Hoje, na nossa realidade. E dentro da nossa própria política também, né? Isso está acontecendo, né? As pessoas, apesar de ter tanta informação, ainda entram nesse esquema assim de idolatria, de gostar daquela situação, e parece que por ter mais informação, parece, não sei, na minha opinião, parece ter até mais forte do que era antigamente, né? Eu sou copo cheio também. Eu sou mais copo cheio do que copo vazio. Eu acho que a gente melhorou. Até pela quantidade de pessoas que tem no mundo, né? A gente hoje tem a contrapartida. Antes não tinha-se, né? Não se tinha contrapartida. Então era mais complexo. Hoje era isso ou aquilo, né? Então há um equilíbrio, né? E a gente tem mais pessoas que podem trazer as contradições à tona. Coisa que antigamente não tinha muito. Instrumentos para fazer, né? Sim. Tá ok, obrigado. Carla, aqui na fatologia, página 23, de baixo para cima, você fala da reciclagem do temperamento. Então, considerando que o temperamento é a última coisa que a gente consegue mudar, como é que você coloca esse tema aqui dentro do teu tema, do teu verbete? Porque eu acho que dentro do do próprio crescendo, não sei se ficou claro. Dentro do crescendo, do próprio crescendo, eu acho que está a reciclagem do temperamento.
Porque a pessoa ela vai refletindo melhor sobre as coisas, ela vai avaliando melhor sobre ela mesma, né? E aí ela vai conseguindo ver que aquele modus operandi que ela tinha há 2 milênios e veio vindo, não funciona mais. Não tem mais contexto para ela funcionar daquele jeito agora. Entende? Porque a realidade é outra, os fatos são outros, e entende? Então acho que os estímulos são outros também, né? Eu acho que mais nesse sentido. Legal. Eu tenho uma última pergunta aqui, Carla. Caracterologia, faltavam 3 itens para a gente falar, que são o número 11, o número 17 e o 23. O 11 é o homo, o 17 é a inter-relação e o 23 é a pensenidade. 11, 17 e 23. O homo, então, dos supersticiosos, né? Aquele que teme aos deuses, e para o lógicos, né? Então, lógicos no sentido de raciocínio, a pessoa que raciocina e que ela tem o receio de si próprio. Receio de si próprio aqui é no sentido de que, se ela raciocina, se ela age com as decisões que é ela mesma que vai tomar, ela tem as consequências daquelas decisões. Então, o receio dele é só em função, porque é ele que vai tomar as decisões da vida dele, dos contextos dele, e o receio é pelos resultados que ele mesmo provém, não de um terceiro, ou né, nesse sentido. Na inter-relação, então, da indiferença para a empatia, eu acho que tem a ver com aquilo que a gente comentou anteriormente, né? Com isso. Então, de você deixar de ser indiferente em relação às coisas, em função das preconcepções que tem em relação às coisas e às pessoas, né? Aos comportamentos, para aprofundar a inter-relação e para desenvolver empatia com as pessoas. E a pensenidade, então, da monoideica para a lateropensenidade. Então, a monoideica é aquela pessoa que só pensa naquilo, que fica naquela ideia fixa e que não cria conceitos. Ou se criou conceitos, foi um tempo e manteve aquele conceito, né? E aí já não é conceito. Aí o time já perdeu e já virou pré-concepção, né? Então, nesse sentido, para a lateropensenidade, para ela abrir, né, a cabeça dela para outros pensamentos, outras ideias, para convergir, para desenvolver outros conceitos. Agora, mais uma coisa, cara? Não, isso aí. Uhum. Ali na fatologia, na página 22, na linha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, você coloca assim, ó, a quebra da visão maniqueísta da vida. E me parece que é muito o que a gente está vivendo hoje. Essa visão maniqueísta, né? Que alguém falou aí em polarização. Que no fundo é essa visão maniqueísta. Queria que você falasse um pouco dessa quebra de visão maniqueísta. Que é a questão do bem e o mal, do bom, do certo, do errado, né? Então, eu acho que a quebra é nesse sentido de a pessoa refletir um pouco mais sobre isso, né? Porque, muito embora a gente tenha, eu já comentei isso, né? Mas a gente tem que tomar posicionamentos, a gente tem que refletir também em relação àquilo, né? Porque nem todo errado é todo errado, nem todo certo é todo certo. Né? Então, sempre tem vieses mais complexos em relação às coisas. Então, nesse sentido, da pessoa refletir um pouquinho mais, quando alguém falar alguma coisa, isso é errado. Mas por que isso é errado? Desde quando isso é errado? Como que isso é errado? Para mim isso é errado? Para o outro é errado? Quais as consequências disso ser errado? É de fazer o questionamento em relação a essas coisas maniqueístas, né? Desses posicionamentos que é ou tudo ou nada, ou certo e errado. Na página 25, da caracterologia, queria que você ampliasse o item 18, locus, do externo para o interno. Como é que é isso? É do locus externo para o interno. Nesse sentido de que sempre as consequências das coisas ou os processos
o outro, né? Sempre o outro, mas a pessoa às vezes ela não olha para ela mesmo, né? Ela não olha para ela para avaliar, pô, mas qual é a minha parcela disso? Qual é a minha relação com isso? De se incluir nesse processo, né, de avaliação da saída do preconceito para o conceito, de se colocar nesse sentido, né? Qual é a sua percentual de responsabilidade em relação às coisas? E isso, querendo ou não, faz a gente refletir sobre determinados conceitos, né, que a gente tem, né, que aquilo muda, né. Antes você tinha uma ideia de que determinada coisa era de determinada forma, só que quando você se inclui naquilo, você vê que as coisas talvez não eram bem do jeito que você tinha conceituado anteriormente. Tem uma outra abordagem assim que também é você ampliar, como você falou bastante aí da questão de ampliar a autocognição, as informações para você ter, né, mais convicção, mais segurança na sua forma de pensar e não ir tanto pela pensanidade dos outros também, né? Isso também. E de não se preocupar tanto pela opinião alheia também. Também, né? Sim. Agora, Carla, você falou no começo da tertúlia que você começou esse estudo por causa de uma pesquisa que você estava fazendo dentro da pós-graduação, não foi isso? Isso, Você aplicou alguma pesquisa realmente prática ou foi só uma coisa bibliográfica? Foi bibliográfica. Nós não tivemos tempo de fazer. Porque seria interessante, né? Fazer, porque aí, quem sabe, você teria que usar alguma escala, alguma coisa assim, não sei, para você verificar o nível de mudança, né, da percepção do grupo em relação aos seus preconceitos pessoais. Seria uma ideia boa. Sim, claro, Fica para a próxima. É uma vez. forma de aplicação. Agora, você estava falando disso, de aplicação. Eu vi ontem um comercial, era um comercial da Coca-Cola, não sei se alguém já viu, mas foi interessante, porque eu fiquei pensando, pô, aquilo é uma forma de aplicação, né, para você avaliar a questão do preconceito. E eles colocaram 3 pessoas de diferentes faixas etárias, assim, num local com um projetor com uma imagem de uma pessoa. E aí a pessoa que estava no local, ela tinha que dizer quem era aquela pessoa. E aí eles faziam algumas perguntas em relação a quem era aquela pessoa, o que ela gostava de fazer. As imagens estavam refletindo? Era uma imagem só. Uma imagem, isso, era uma foto da pessoa. E aí a pessoa tinha que dizer o que aquela pessoa fazia, como ela se comportava, qual era o gosto dela das coisas, enfim. E aí o interessante era que você via a reação facial da pessoa, né, em relação quando ela via a imagem. E aí a primeira coisa que ela dizia era o que realmente se ouve, né? Primeiramente colocaram um rapaz com uma barba bem longa, mais gordinho, com tatuagem, com piercing, né, todo. E aí o cara, um senhor de idade, aí ele falou várias coisas assim, né? E aí, o que eles fizeram? Logo depois que ele terminou de falar, eles mostraram o que realmente ele faz. Na verdade, que ele trabalha com crianças, que ele... Aí quebrou tudo. E aí mostram, o cara entra e eles se apresentam um para o outro. E aí eles se conhecem, porque a princípio era só uma projeção. Teoricamente o cara não estaria ali, né? E aí o cara sai de trás da tela e dá um abraço na pessoa. E eles fizeram com várias pessoas, fizeram até com uma idosa. Então, o estereótipo de idoso que a gente tem. Aí a menina jovem falou da idosa. Ah, não, ela gosta de tricotar, ela gosta, né, de fazer coisas assim manuais, ela se sente muito sozinha, ela, né, e aí no fim ela é extremamente ativa, aquela senhora, ela é extremamente para frente, ela adora a juventude, você vê ela no dia a dia dela, é só porque a pessoa viu o estereótipo e ela, né, e aí que são os estereótipos são criados. Eu tive um caso assim na faculdade, já comentei aqui há muitos anos. Chegou um menino, isso era o meu preconceito, né? Chegou um menino na sala, primeiro dia de aula, e ele tinha aquele cabelo que fazia como chifrinho de diabo, sabe assim? Então, ele inteirinho de escuro, com chifrinho de diabo, e eu olhei aquilo e falei, bom, vamos ver o que é, né? Como é que é a figura. Mas é claro que eu sou bem
honesta de dizer que eu fiquei assim, ele deve ser um pouco agressivo, eu pensei comigo, ele deve ser os revoltados, não sei o quê. Nossa, depois que eu conheci, assim, meia hora depois, é uma dos alunos mais doces que existiam naquela sala de aula. E foi assim durante o curso inteiro, porque esse foi o primeiro dia de aula, né? Ele era extremamente doce, assistencial, ajudava todo mundo, um garoto assim que era assim um mimo, como a gente diz, né? E no entanto, se você encontra na rua e você olha por esse viés de estereótipo que eventualmente eu tenho, alguém tem, você pode pensar realmente completamente diferente, né? Então aí fiquei pensando naquele assunto de como o conforto é uma bobagem, né? O conforto é muita bobagem, porque a gente não consegue realmente ver o conteúdo. Mas a minha reação foi imediata. É aquela coisa de olhar a forma, né? Não adianta, porque você não para o seu pensamento vem. E depois eu questionei, mas eu só fui questionar depois que tudo já tinha vindo na minha cabeça, entendeu? Então eu não segurei aquele pensamento, é um pensamento automático, de algum esquema que eu tenho em relação a essas imagens, né? E depois eu fui desconstruindo aquilo, obviamente, rápido, até porque só você começar a conversar com a pessoa, que você vê que não tem nada a ver com aquilo que todas as ideias automáticas vieram na minha cabeça. Oi, Carla, tudo bem? Oi. Queria fazer acrescentando isso que você está falando, Mabel, os estudos da psicologia mostram que a pessoa demora em torno de 5 segundos para formar a imagem de alguém. Ou seja, dentro de 5 segundos você já vai criar ou criar um rótulo, alguma coisa para aquela pessoa, né? E é interessante que você está falando da Coca-Cola, tem uma experiência muito interessante que está rodando o mundo, que é o Museu da Empatia, que é um museu itinerante que ele foi lançado na Inglaterra e ele está itinerando pelo mundo. O que é o Museu da Empatia? É um museu dentro de uma caixa de sapato gigante. E aí as pessoas vão lá e elas têm a seguinte experiência. Você fala lá o número que você calça e ele te dá um sapato lá, qualquer. E aí você coloca um fone de ouvido e você anda por 1000 metros com aquele sapato. Você anda? Isso. E aí, durante esse tempo que você está andando, você vai ouvir a história de quem foi aquele sapato. E aí uma reportagem legal que teve de um brasileiro que teve lá, que eu não lembro qual foi o E é um pouco daquela expressão, né? Você usar o sapato dos outros. Exatamente. Né? É razão disso. E aí ele teve a experiência lá que ele conheceu, ele pegou o sapato de um... eu acho que, deixa eu lembrar aqui, não era um historiador, era um... alguma coisa assim, historiador. E a história dele era que ele foi uma pessoa que não teve pai nem mãe. Ele morou num orfanato e depois de 8 anos ele foi adotado. E ele foi estudar história porque ele sentia falta de ter a própria história. Ele não tinha a história dele, ele não sabia de onde que ele veio, quem eram os pais dele e tal. Então, e várias outras de pessoas que passaram pela Segunda Guerra Mundial, ex-presidiários. E aí a grande experiência é que o conceito deles é que nós temos uma capacidade muito grande de ser empáticos. No entanto, nós temos dificuldade de colocar em prática a empatia, porque o cérebro funciona ele evoluiu automaticamente, né? Assim, então, como uma economia do cérebro, uma economia de energia, o cérebro automaticamente ele faz a economia mais rápida possível de energia e dentro desse tempo ele cria rapidamente um conceito, né? Ou seja, ele fixa aquela ideia, ou ele tira as conclusões rapidamente, né? E aí a experiência é muito interessante que ela faz a pessoa tirar do sistema límbico, que é o sistema emocional, e ir para o neocórtex, para fazer realmente um pensamento em relação àquilo que você está vivendo, ouvindo, sentindo e tal. E assim que a gente cria aqueles esquemas que a gente falou aqui num círculo mental somático de para-esquemas cognitivos, né? E a gente está falando justamente disso, que essa necessidade do cérebro de economizar energia, ele conclui rápido. E aí você vai criando esquemas que muitas vezes você vai trazendo de outras vidas, né? São maneiras de interpretar o mundo. E isso que pode trazer toda essa carga, às vezes, de preconceito, né? E é o para-esquema da pessoa.
Tudo bem aqui? Tem aqui na fatologia, na linha 1, na primeira página, 1, 2, 3, 4, 5, 7. Na linha 7 você coloca assim, ó, o ato de passar da meia informação. Fala um pouquinho esse ato de passar da meia informação. É aquilo, é questão do aprofundamento, né? É de você estar com, ouvi dizer que... Mas isso hoje, Carla, com as redes sociais e com a internet, me explica isso na prática agora. Não, é difícil mesmo, é difícil mesmo. Porque o dedinho, ó... Claro, sim. Pega no processo emocional ainda. Vai rolando, você vai de uma informação para outra. E eu tenho uma dificuldade imensa nisso com alunos, porque eles não se aprofundam. Então eu não sei assim como é que faz para a gente fazer com que eles se concentrem, né? Porque é tudo informação e vai embora, né, gente? O dedinho vai funcionando. E ele tem essa questão da agilidade hoje na informação, dá uma pseudo-ideia de que a gente tem muita informação, né? Mas a gente tem muita meia informação, né? A gente tem fragmentos e a gente não consegue ver o contexto como um todo. Você sabe que existe um livro, se eu não me engano, chama Ansiedade na Era da Informação. Ansiedade na Era da Informação? Alguma coisa muito próxima. E mostra um pouco isso, através de pesquisas, a necessidade contínua que a pessoa sente de estar bem informada. E hoje, com essa história do celular, que a pessoa não consegue, né? Alimenta. E é interessante de ver, porque eu já fiz experimento na faculdade de pedir para uma aluna fazer um experimento com ela, porque a gente estava comentando que as pessoas estão ficando viciadas nisso, né? E ela falou, professora, isso é uma bobagem. Ninguém pode ficar viciado nisso. Eu falei assim, então tá. Então deixa seu telefone aqui comigo a aula inteira, na minha mesa, e a gente conversa no final da aula. Pergunta se ela deixou. Ela falou, não, isso não. Eu falei, mas claro. Então... Mas e o que foi o bloqueio do WhatsApp? O que gerou o bloqueio do WhatsApp? Só pelo bloqueio do WhatsApp você consegue ver a dificuldade que a gente tem em relação a essa dependência, né, da meia informação. Muito bom, gente. Não tem mais nenhuma pergunta. Então a gente chegou também no nosso tempo. A gente queria agradecer a Carla pelo tema que ela trouxe. É um tema, Carla, que com o tempo você poderia escrever um livro, né? Eu não sei o que você pensa sobre isso. Não, é um assunto que eu quero aprofundar mais, é um assunto que eu gosto de tratar. Porque provavelmente vai ser alguma outra coisa disso, sim. Porque existem muitos vieses aqui de autodesassédio que você pode fazer em relação ao sistema, né? Assim, eu digo autodesassédio, de ajudar as pessoas a se autodesassediarem, né? Sim. Em relação, através desse viés. Eu acho que é um livro que vale a pena na era da reurbanização. Então, a gente agradece os tertulianos, os teletertulianos. Até amanhã e a gente passa aí para as nossas informações. Obrigada. Obrigada, professora Mabel. Pontuações da tertúlia de hoje. Nós tivemos 31 assinaturas no livro de presença, 16 perguntas presenciais e 26 perguntas online. Hoje nós teremos 3 convites. A Milena, SCP-2 de Foz, o Cristiano, SCP-3 em Foz também, Marta, curso opção pelo autodesassédio. Boa tarde. Venho convidar vocês, em nome do IPC, para o convite do ECP2. O ECP2 vai acontecer em abril, 29 de abril, 30 de abril e 1º de maio, em Foz do Iguaçu. Vai ser realizado no Hotel Mabu Interlúdio, com o nosso estreante EPICOM de ECP2, Marcelo Silva, ok? Então, venho convidá-los todos para o ECP2. Maiores informações pelo telefone 45 2102 1448 ou pelo site www.iipc.org. Obrigada.
quero convidar vocês, em nome da Sinvex, para o ECP3, que vai acontecer em janeiro de 2017, nos dias 20, 21 e 22. O ECP3, ele é um curso de campo, com 2 campos bioenergéticos e com debate à tarde. Ele ocorre em imersão, vai ocorrer no Mabu Interlúdio, aqui em Foz do Iguaçu, e o foco do ECP3 é o mega desassédio grupal, mais específico na implantação e reurbanização de campos conscienciocêntrico. No caso deste ECP3, o foco dele será financeiro e energético para o segundo serenário da Sinvex. O EPICOM é o Pedro Fernandes. E maiores informações vocês encontram no site da Sinvex, www.asinvexes.org, ou no Facebook. Em breve teremos o e-commerce. Tá, ok? Muito obrigado. Boa tarde. A CIP convida todos para o curso Opção pelo Autodesassédio, da professora Adriana Lopes, na sede da CIP, no Polo Discernimento, que será realizado nos dias 28, 29, 30 e 31 de março. Os tópicos principais do curso: as ideações contra si mesmo, as convicções equivocadas sobre as realidades, o posicionamento de não auto-vitimizar-se, as autorresponsabilidades pelo equilíbrio pessoal, as posturas pessoais autodesassediadoras e meta da autodespecificidade. Mais informações pelo telefone 2102-1421 ou pelo e-mail acip@acip.com. Obrigada. Para amanhã nós teremos o verbete expectativa, especialidade interassistenciologia. A verbetógrafa é a professora Marguê Vasconcelos. Agradecemos a presença de todos, tertulianos, teletertulianos. Tenham uma boa tarde, um bom fim de semana.